Bom, então para fazer isso, a gente vai precisar de alguns materiais, né? Então vamos lá. Uma protoboard, não precisa ser essa, pode ser aquela menorzinha quadrada mesmo. O módulo I2C, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele depois. Um display LCD. 4 jumpers macho e fêmea. Então, macho e fêmea é aquele, lembrando que tem um buraquinho de lado e o pininho do outro lado. E o Arduino, né? Não importa qual, se é Uno, Mega, que eu optei por usar o Uno mesmo. E o cabo USB para fazer a alimentação e passar a programação para o Arduino. Bom, uma coisa que a gente tem que sempre se atentar, por exemplo, meu LCD ele não tem aqueles pininhos aqui. Então, eu tive que comprar esse conector 180 graus, né, 16, porque são 16 pinos aqui. E também o ferro de solda, que eu vou ter que soldar. E tem que ter o cabo de solda, né? Soldado aqui, bonito. Agora a gente vai encaixar no protoboard. Não tem lugar específico, mas tem que ser na horizontal. Lembrando que, de preferência, a gente já colocar nessa parte de baixo, porque isso aqui é um isolamento. Então, não há conexão desse lado para esse lado. Então, a gente já conecta aqui. E aí, a gente vai agora falar sobre o módulo I2C. Bom, então agora vamos falar sobre o módulo I2C. Dá para programar e usar o LCD sem esse módulo? Dá, só que ele torna a programação e a montagem muito mais práticas, né? Então, que a gente usaria vários jumpers, várias portas, a gente só vai precisar usar 4, que na verdade são duas, né? Porque uma é alimentação, o outro é o GND, e as duas últimas aqui são duas portas analógicas. Então, como a gente vai fazer? Aqui atrás a gente tem 16 pinos, que a gente vai ligar em série com os pinos que a gente acabou de soldar no LCD. Essa caixinha azul é um potenciômetro, né, de autoajuste lá do LCD. Agora, aqui no finalzinho a gente tem um jumper também, né, que ele é para controlar a luz de fundo do LCD. E por fim, a gente tem aqui, né, 3 itens, a 0, a 1 e a 2, que vai falar o endereço, né, o endereçamento aí do nosso módulo. Então, a gente pega aqui o protoboard. É importante lembrar que aqui, ó, a conexão tem que estar até o final. Então, esses conectores têm que estar bem encaixados, senão não vai dar certo. Então, ó, aqui a gente tem que deixar em série. Então, aqui eu contei 3 pro lado, 1, 2, 3. Vamos fazer a mesma coisa com o módulo. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, aperta e aí encaixa, a gente já pode encaixar o Arduino. Então, agora a gente vai fazer a montagem no Arduino Uno. E para isso, a gente precisa saber as saídas do módulo I2C, né? Então, se a gente pegar aqui e ver de perto, a gente percebe que a primeira saída é o GND. A gente vai usar um cabo verde para conectar aqui. A segunda é o VCC, vamos usar um cabo vermelho. Vamos usar um cabo amarelo, por ser uma saída analógica. E a última, um cabo azul no SCL, que também é uma saída analógica. Então, conecta bem até o final. E agora, a gente vai pegar aqui o Arduino. E é bom lembrar que a pinagem analógica é essas aqui embaixo, né? Então, sempre começam com A, então essa aqui a gente não vai usar. Como a gente vai usar na programação a biblioteca Wire, a gente tem o SDL e o SCA pré-definidos. Então, o SCL é o pino A5 e o SDA é o pino A4. Se por acaso você for usar o Arduino Mega, vão ser as pinagens 20 para o SDA e 21 para o SCL. Agora aqui no GND a gente tem mais uma opção, né? E aqui no 5 volts. Então tá pronta a nossa conexão. Só falta agora conectar o USB para alimentar e passar a programação para o Arduino. Então a gente conecta aqui. Bom, então agora a gente vai importar a biblioteca I2C. O link está disponível embaixo do vídeo aí na descrição. É um arquivo .zip, não precisa extrair os arquivos nem nada, porque aqui a gente vai adicionar ele direto. Então vem aqui na plataforma Arduino, no Sketch,
incluir biblioteca e adicionar biblioteca.zip. Aí vai abrir, né, aqui a janela do computador com vários arquivos. O meu, no caso, está em downloads. E aqui é Liquid Crystal e 2C Master. Então, você clica aqui e pede para abrir. Simples assim. Aqui tá falando que já existe, porque eu já baixei essa biblioteca, né? Então, pode dar conflito, mas é a mesma. Já fiz esse processo outra vez. Então, aqui, ó, aí vai aparecer aqui embaixo a biblioteca que você acabou de baixar. E aqui ela tá pronta, no caso essa daqui. Bom, agora a gente vai fazer o uso do I2C Scanner, que também está disponível na descrição. Esse I2C Scanner, ele vai possibilitar a gente saber o endereçamento do nosso módulo I2C. Então, é só baixar, ele vai vir em arquivo tipo Arduino mesmo. E aí, a gente tem que vir aqui em ferramentas, selecionar o tipo de placa, né? No caso, a nossa é Uno mesmo. E a porta, que aqui já está selecionado. E a gente manda carregar. Quando a gente mandar carregar, ele vai compilar primeiro. E aí, ele já vai passar para o Arduino, que já está conectado. E através do monitor serial aqui, a gente vai ter nossa resposta. Então, aqui, ó, a gente consegue ver que ele é 0x27, que é o endereço hexadecimal. Então, a gente guarda essa informação que a gente vai usar na programação. Bom, então agora a gente vai fazer a programação mesmo. E a gente vai começar inserindo a biblioteca Wire. Essa biblioteca Wire, ela já está na plataforma Arduino, então não precisa baixar ela de outro lugar, enfim. Então, para inserir a biblioteca, a gente vai usar a hashtag include. A gente vai colocar o nome da biblioteca, .h, lembrando que não tem ponto e vírgula quando a gente insere uma biblioteca. E essa biblioteca ela vai permitir a comunicação com os dispositivos I2C e TWI. Depois dela, a gente vai incluir a biblioteca Liquid Crystal underline I2C, que é aquela que a gente acabou de baixar, porque ela vai permitir o controle desse sistema utilizando comandos semelhantes à biblioteca Liquid Crystal normal, que é aquela que a gente usa quando só tem o LCD e não usa o módulo I2C. Depois, a gente vai digitar aqui o nome dessa biblioteca, dar um espaço e escolher um nome para o objeto para referenciar esse sistema todo. No caso aqui eu escolhi LCD, mas você pode escolher outra coisa. Aí abre parênteses, vamos colocar o endereçamento, que é aquele que a gente achou no I2C Scanner. E aqui, até o final dessa linha, são os pinos do chip do módulo I2C que são conectados ao LCD. Cada um tem um significado, né? Então, aqui, primeiro, a gente tem o pino ativar, o 1 é o pino seletor de leitura, o 0, ele vai ser o pino register selector, o 4, 5, 6 e 7 são pinos de dados, o 3, ele vai ser o pino de luz de fundo, e aqui vai ser o estado da luz de fundo, então positivo ou negativo. No caso, eu escolhi aqui positivo, né? Sempre usa positivo que é bem melhor. E aí a gente começa a programação no void setup, porque até então foram umas configurações, né? Então, o LCD aqui é escrito foi porque eu escolhi esse nome aqui em cima. Então, se você escolher outro nome aqui em cima, você vai ter que copiar ele aqui embaixo. Ponto begin, toda essa linha aqui, ela vai iniciar o display e também definir o tamanho, né? No caso, meu display ele tem a capacidade de 16 caracteres na horizontal e 2 na vertical. Então, 16 colunas e 2 linhas. Há displays que são 20 por 4. Então, aí teria que colocar aqui 20,4. Bom, então agora a gente vai fazer o void loop, que é a parte da programação que executa infinitas vezes até a gente desligar o Arduino. Então, ela vai executar sequencialmente para sempre. Diferente do void setup, que a gente acabou de fazer. No void setup, a programação vai ser executada somente uma vez. A gente liga e ela continua ali. Então, vamos lá. O nosso objetivo aqui vai ser escrever no LCD e fazer ele piscar no intervalo de 1 segundo.
E para isso, a gente usou 5 funções. Então, vamos lá. A primeira, você vai pegar o nome do objeto. Eu escolhi LCD lá em cima, mas se você escolher outro, você vai colocar o nome exatamente aqui. Ponto setBlackLight. Então, o que que essa função setBlackLight faz? Ela vai mudar o estado da luz de fundo do seu LCD, aquela que alguns são verdes, outras são azuis. No caso aqui, eu quero que ela ative, que ela ligue. Então, eu vou colocar entre parênteses high. Se você quiser que ela fique desligada, você coloca low. E ponto e vírgula, porque toda linha a gente vai ter que pôr ponto e vírgula. Então, aqui, a gente vai usar agora a função setCursor. Então, de novo, o nome do objeto, ponto, e a função. Então, o setCursor é uma função que vai posicionar aonde ele vai começar a escrever o que eu quero. Então, no caso, o meu LCD dele tem 32 possibilidades de posições, porque eu tenho 16 colunas em 2 linhas. Mas aqui eu quero começar lá em cima, na primeira casa possível. Então, eu vou colocar 0, que é referente à primeira coluna, e aqui depois 0 de novo, que é referente à primeira linha, né? Então, a contagem começa com 0, então é 0, 1, 2, 3 até o 15, porque o 0 é contabilizado. Ponto e vírgula de novo. Aqui, na terceira linha, a gente vai ter a função print, que é para você escrever no LCD. Então, você vai colocar, de novo, o nome do objeto, ponto print. Uma coisa importante é não esquecer as aspas, no começo e no final da mensagem. E outra coisa também é, por exemplo, o meu LCD ele tem 16 caracteres como limite. Então, a minha mensagem, ela não pode ultrapassar 16 caracteres aqui. Então, a gente tem, ó, o espaço ele vai contabilizar também. Então, aqui eu contei, deu 16 certinho, então tudo bem, então vai dar certo. Se você ultrapassar isso, não vai dar certo. Então, vamos lá, ponto e vírgula de novo. Bom, então aqui a gente vai fazer o LCD setCursor de novo, porque a gente vai agora escrever na segunda linha. Então, a única diferença do setCursor de cima é que aqui no segundo número a gente vai colocar 1. 0 para a primeira linha e 1 para a segunda linha. Então, a mesma coisa. Na próxima linha de programação, a gente vai usar o LCD Print para escrever. Então, aqui também se repete, né? Então, as aspas, tomar cuidado com o número de caracteres, as aspas e ponto e vírgula. Então, a mesma coisa. Agora, como eu falei no começo, a ideia é fazer piscar no intervalo de tempo de 1 segundo. Se eu não quisesse que ele piscasse, acabava aqui, nessa linha aqui. Só que eu quero que pisque. Então, vai ter um momento que eu vou querer o quê? Que o LCD, a luz de fundo dele, seja desativada. Então, eu vou ter que fazer set blacklight low. Só que o Arduino, ele é muito rápido na execução. Então, ele vai executar essa linha, depois essa linha. Só que aos nossos olhos vai ser tudo ao mesmo tempo, porque é tudo muito rápido. Então, a gente tem que colocar um delay, que é uma pausa no programa de cima. Então, esse delay aqui, ele é sempre contado em milissegundos. Então, aqui vai dar 1 segundo. Então, a gente vai fazer o seguinte, colocar um delay depois de tudo aqui que a gente pediu para ele executar, porque eu quero que tudo isso seja executado no intervalo de tempo de 1 segundo. Depois, eu vou querer que apague o LCD. E aí, passa 1 segundo com ele apagado, e aí sim volta sequencialmente. Então, preciso fazer isso. E aí, tá finalizada a nossa programação. Então, a gente tem que vir aqui em ferramentas, escolher a placa de Arduino que a gente está usando, no meu caso é o Uno, e escolher a porta que está conectado ao seu Arduino, que no meu caso aqui é com 4. E aí, a gente manda carregar. Esse aqui é o nosso resultado, então o Arduino executou certinho o que a gente programou. Alguns de vocês talvez apareça só piscando o azul ou verde. Então a gente tem que fazer um contraste às vezes. Então, vou pegar uma coisinha fininha aqui para girar esse X. Né? Então, se não tiver ajustado, talvez fique assim, ó, sem nada escrito. Com o LCD ajustado, a gente tem esse resultado. Então, se você gostou, se foi útil para você, curte o vídeo para que outras pessoas possam ser atingidas com ele.